Estaremos até às 8h15 aqui na sua companhia com todas as informações da dupla Grenal, as informações do futebol de uma maneira geral. Dupla Grenal que teve uma rodada positiva, o Grêmio ganhando fora de casa, tirando um pouco a pressão, as cobranças por má atuação. Um belo gol, em especial o segundo gol do Darlan. Os dois gols foram bonitos, foram boas jogadas do Grêmio. O Inter, também especialmente no primeiro tempo, não teve uma grande atuação, mas também conseguiu os 3 pontos em casa. O Thiago Galhardo está numa excelente fase e o Inter vai se mantendo na liderança, tem agora até uma certa gordura na liderança da competição. E aí a gente agora vai falar sobre a rodada do final de semana, mas não com tanta ênfase, porque o que pensam gremistas e colorados em especial é na próxima semana na Libertadores. Tanto que a projeção é de times alternativos ou algumas preservações, pelo menos nesta rodada do fim de semana, porque o foco principal é a competição continental. É sempre importante destacar, o Adalberto Aquino, conselheiro do Grêmio, está aqui conosco. Felipe Assunção, ex-conselheiro do Inter, também aqui no estúdio. É sempre importante destacar, Aquino, que o jogo do Grêmio, na próxima quarta-feira, não terá a transmissão da Globo, que perdeu os direitos da Copa Libertadores, e agora será transmitido no SBT. E é importante mesmo, sendo uma outra emissora aqui no Cadeira Cativa, mas pela tradição esportiva que nós temos, destacar isso, porque o torcedor vai estar pensando ali na semana que vem, pô, onde é que eu vou assistir? Vai ser no SBT, não é mais na Globo. Até o final de 22, esse contrato do SBT com a Conmebol, com a geração, enfim, desses jogos da Libertadores. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre o Thiago Nunes, que está sendo demitido do Corinthians. Eu digo está sendo porque a ESPN já confirmou, outros portais já confirmaram, mas o Corinthians ainda não tinha divulgado oficialmente. Mas perdeu o Clássico, teve dificuldades no Clássico, não vinha com um bom trabalho. O Thiago Nunes, a gente pode dizer, né, Aquino, que ele ganhou uma sobrevida com a pandemia. Porque antes da pandemia o Corinthians estava mal, estava quase sendo eliminado do Campeonato Paulista, e aí veio a pandemia, parou tudo, acabou dando uma chance para ele de tentar se recuperar, conseguiu ir para a final do estadual, perdeu a final do estadual, mas chegou numa final que era improvável, inclusive a classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista, e agora com uma sequência ruim de resultados, acaba sendo demitido também do Corinthians. Mas vamos começar falando dos jogos de ontem. Aquino, te agradou a atuação contra o Bahia? Foi o suficiente para pelo menos tirar essa pressão que tentava vir da torcida e da imprensa de uma crise, porque estava muito perto da zona de rebaixamento? É um alívio? Teve uma sessão de descarrego lá na Boa Terra? Boa noite. Boa noite, prazer em estar participando aqui. Boa noite para o Felipe. É um jogo que começou complicado, né? O Grêmio não começou bem no jogo e isso sofre muita influência do emocional, né? Então, quando os resultados não vêm, a pressão aumenta sobre os jogadores e os primeiros 25 minutos não foram bons. O Grêmio, no primeiro minuto, já o Darlan errou um passe, o Paulo Miranda escorregou e o Gilberto já saiu na cara do gol. Quer dizer, o Vanderlei ali fez uma grande defesa e, a meu modo de ver, foi o melhor jogador em campo. Fez defesas importantes nos momentos decisivos do jogo. E a partir do momento que o Grêmio fez o gol, o jogo mudou. Aí o Grêmio passou a ter uma oportunidade atrás da outra, tomou conta do jogo. No início do segundo tempo, o Bahia ainda voltou com uma certa pressão inicial, mas em seguida o Grêmio fez o segundo gol. Eu estava no ar aqui durante o primeiro tempo dos dois jogos, então eu não consegui acompanhar de perto, apesar de que no monitor lá atrás a gente dá sempre uma bisbilhotada. O Milton Machado, que trabalha aqui na nossa retaguarda e é gremista, quando o Grêmio marcou o gol ele me avisou, mas disse, era para estar uns 3 já para o Bahia. Mas aí o Bahia não soube aproveitar as chances e aí o Grêmio se endireitou, né? Não chegaram, quer dizer, foi uma jogada que o Gilberto entrou pela direita, que ele chutou forte, mas a bola veio no meio do gol. O Vanderlei fez uma boa defesa, depois teve uma bola de escanteio que ela caiu no pé direito do Juninho, que ele tentou chapar a bola, mas é difícil aquele lance ali. Depois teve um chute cruzado do Rodriguinho, foi embaixo, o Vanderlei fez uma boa defesa, mas não foram oportunidades claras assim, entende? Talvez essa do Gilberto foi um pouquinho mais. Essa do Gilberto, a primeira foi mais e pegou um chute forte, quer dizer, pegou onde estava posicionado o goleiro, que estava bem colocado.
Mas depois disso o Grêmio fez o gol e o Grêmio teve várias oportunidades. O Alisson teve uma oportunidade, o Isaac teve uma oportunidade, o Diego Souza do risco da pequena área errou uma bola de cabeça que normalmente ele não erra. E no segundo tempo também, depois que o Grêmio fez o segundo gol, teve inúmeras oportunidades. O importante é, apesar do Darlan ter feito uma partida razoável, eu acho que o Darlan é um jogador que tem que jogar um pouquinho mais à frente. Ele não tem a característica de um volante. Ele não é um jogador marcador, ele é um jogador que sabe jogar. Ele na base jogava com 2 volantes e depois fazia uma linha de 3, ele jogava centralizado ou pelo lado esquerdo. Então hoje ele está jogando atrás, na linha de 2. Então ele não é um jogador dessa característica, mas o Renato vai tentando, vai testando e de repente pode ser até que ele se adapte, mas eu não vejo muitas condições para ele jogar ali. O Orejuela hoje está definitivamente confirmado como titular, um jogador afirmado, que eu acho que o Grêmio, quanto antes, tem que contratar esse jogador, que ele é um jogador diferente, né? Um jogador acima da média. E aí é mérito, porque a gente sempre pontua, Felipe, aqui no Telespectador, a gente sempre pontua erros dos departamentos de futebol, dos gerentes, dos analistas. Sempre quando tem uma contratação errada, a gente pontua. E no meio da pandemia, o Cruzeiro queria o Orejuela de volta e o Grêmio bateu o pé e não cedeu. Sabe por quê? Porque causa, motivo, razão ou circunstância, Adalberto Aquino. Sabe por quê que o Cruzeiro queria de volta? Porque precisa, né? Porque o Flamengo queria ele. Ele iria voltar para o Cruzeiro para o Flamengo comprar. O Flamengo, quando perdeu o Rafinha, queria o Orejuela. Então... Que estava na reserva aqui, né? Então mas o futebol é uma questão de convicção, né? Porque futebol, se tu não tiver convicção, tu não vai adiante. Mas tu vê que algumas coisas que a gente já tem que analisar e tu vai chegar a alguma conclusão que algumas coisas, de repente, foram feitas corretamente, né? Que a gente critica muito. O Grêmio contratou o Vitor Ferraz, que tem mais de 30 anos. E contratou o Orejuela, que tem 24. Né? O Grêmio tinha contratado o Caio Henrique, que tem 20 e poucos anos. Porque eu tenho o Cortez, que é um jogador que tem mais de 30. Então, tu vai equilibrando, tendo um jogador mais velho e um jogador mais novo. Tu vai dando um equilíbrio para o teu plantel. E tu tem mais o Leonardo, que é um jogador mais jovem, e tu tem o Guilherme Guedes, que é um jogador da base. Né? Então, tu tem um equilíbrio. Por falar no Leonardo, Léo Gomes, acho que o REC podia fazer um Por Onde Anda Você com ele, né? Mas é uma lesão que a gente sabia que é complicado, aquilo ali ele está há muito tempo já de fora, 9 meses a 1 ano, tu entende? Então, está dentro do prazo, quer dizer, sempre que um jogador tem esse tipo de lesão, tem algumas pessoas que às vezes gostam de precipitar e dizer que volta antes, mas... E só piora, né? Não adianta. O médico, geralmente, dá um prazo maior, né? Vai levar 1 semana ou 10 dias, ele já disse que vai dar 15 ou 20. Se puder voltar antes, melhor. É a mesma coisa tu dizer que uma lesão de graúdo, tu vai voltar em 1 semana. Não vai, tu vai levar 10 a 15 dias para voltar. Até porque o Léo Gomes, ele teve uma lesão, ele voltou a treinar e sentiu de novo, né? Mas às vezes... Passou por nova cirurgia. Às vezes esse tipo de lesão, tu tem que fazer alguma correção, né? Então... Mas é o equilíbrio que tu manteve aí, tu entende? Na minha maneira de ver, eu acho que o Grêmio tem que buscar um jogador, um zagueiro com a idade média. Por que eu vejo isso? Que o Grêmio tem muitos jogadores jovens e muitos jogadores próximos da faixa de 30 ou mais de 30. Então eu preciso equilibrar isso. Eu posso ter jogadores com uma idade mais avançada, mas eu tenho que ter juventude também na equipe. Mas eu não posso ter só juventude, só jogadores de 21, 22 anos e jogadores de 30. Eu preciso da faixa do meio. E as 2 melhores contratações que eu achei do Grêmio no início da temporada foi o Lucas Silva, que tem 25, 26 anos, e o Orejuela, que tem 24, que são da faixa do meio. O Grêmio precisa contratar mais jogadores da faixa do meio, que é para não ficar só com jovens e com jogadores lá na faixa de 30. O exemplo que tem também é a zaga. O Grêmio tem 2 zagueiros com mais de... O Kahneman já vai fazer 30 anos, o Jeromel tem quase 35, e eu tenho o Paulo Miranda com mais de 30 e o David Braz com mais de 30.
apesar de eu ter 2 jovens, o Rodrigues e o Juan, que tem na faixa de 20, eu precisaria ter um jogador de 24, 25 anos para ir entrando de vez em quando, entende? Então, às vezes, é um equilíbrio que a direção tenta fazer, mas não é sempre que dá. Contratou o Caio Henrique e acabou o jogador tendo que voltar. Então, agora o Grêmio acaba contratando um jogador pronto, né? Um jogador de 28 anos. Eu pensaria que, de repente, se pudesse investir num de 24, porque tem o Guilherme Guedes chegando, né? Mas ele jogou até relativamente bem quando entrou, né, Aquino? Agora, eu vejo que o problema do Grêmio maior é de ataque. A gente pode criticar aqui a contratação do André, a contratação do Tardelli, a contratação do Luciano, mais o Everton. O Luciano tá metendo gol agora. Mas tu pega a tabela dos goleadores do Grêmio do ano passado, tu vai ver que o Luan fez 6 gols, o Tardelli fez 8, o Luciano fez 6, o Everton fez quase 20. Então, os jogadores que faziam gol no Grêmio ano passado não estão. O PP fez gol ano passado, é o único que resta. Agora, e a contratação do Diego Souza. Que o Diego Souza, para mim, é uma surpresa agradável, mas o Diego Souza, para mim, seria o atacante a nível de Campeonato Brasileiro. Ele faria o papel que fez o Jael. Seria um jogador para ser uma alternativa. Eu precisaria ter um jogador com mais mobilidade, com mais velocidade naquela posição. A gente vai falar mais sobre o Grêmio daqui a pouco, até porque teve colega hoje que disse que diretor do Inter, ou dirigente do Inter, confirmou que o Cavani está vindo mesmo pro Grêmio. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Eu quero falar também do lado vermelho com o Felipe Assunção. Se faltam goleadores no lado do Grêmio, no lado do Inter se imaginava que faltariam goleadores com a lesão do Guerreiro. Mas o Galhardo tá indo bem, né? Só para complementar aqui, o Grêmio tem uma das melhores defesas. Tu pode olhar aí, o Grêmio tomou 5 gols no Campeonato Brasileiro. Mas marca poucos. E o Grêmio fez só 7 gols. O Grêmio fez o mesmo número de gols do que o Galhardo fez no Internacional. Então tu vê que a deficiência do Grêmio é de pessoas que façam gol. Não, maravilha. Então, sabe como é que é? O Galhardo tá fazendo a diferença e aí acaba sendo o diferencial e vamos ver se o Aquino vai entrar nessa provocação com o Felipe daqui a pouquinho. Mas vou fazer um breve intervalo, em 1 minuto e meio a gente tá de volta e aí eu quero ouvir o Felipe Assunção e o que ele vai falar sobre as virtudes, sobre as necessidades do Inter, que é o líder do campeonato. Já voltamos. 7h18 de volta com o nosso Cadeira Cativa. Antes de passar a bola pro Felipe Assunção, eu quero falar sobre o diferencial que você pode plantar agora para colher ali na frente, trazendo o Galhardo, que é o cara que está fazendo com que nenhum colorado, ou raríssimos colorados, lembrem que um tal de Paulo Guerreiro está lesionado e fora da temporada, né, Felipe? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Aquino. E não só falando do Galhardo, mas em si do jogo de ontem, acho que o melhor da noite foi o resultado, né? Não só a apresentação do Inter, e o Galhardo vem sendo uma bela surpresa. E como mesmo tu ressaltaste no início do programa, a gente muitas vezes critica, né, as contratações que não deu certo. E o Galhardo é uma excelente contratação, que, aliás, é um terceiro homem de meio campo de origem e vem sendo utilizado no Inter como atacante, ainda mais na saída do Guerreiro como uma referência, né? Mas acredito que ele ainda vai ser utilizado como um segundo homem e o Abel se introduzindo aí fisicamente, estando bem, eu acho que é o jogador titular. Ontem foi uma partida que valeu mais pelo resultado, mas o Inter consolidando algumas afirmações. Primeiro, a liderança, né? Tu estava falando ali do segue o líder. Eu não entro muito nessa questão do segue o líder, mas avaliando o futebol num racional, isso aí nós deixamos mais para os colorados mais eufóricos. O importante é se manter na liderança, né? A gente saber por que está na liderança, muito mais pela capacidade de mobilização e tática, acho, do nosso treinador Kudê, né? Porque tirando o Flamengo ainda, mesmo que o Flamengo esteja encostando, eu acho que vem num pelotão ali para chegar entre os primeiros o Inter, o Palmeiras, o próprio Grêmio e o Atlético Mineiro. Então, essa questão de ter a Libertadores na próxima semana começa a me preocupar, porque o Inter não tem esse grupo polposo, né? Em termos de qualidade, e não sei como é que vai se manter nessa questão Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Acho que, diferentemente do Flamengo, que mostrou para nós com o Jesus que não deveria se poupar,
O Inter não sei se vai sentir muito poupando. A partida contra o Botafogo já deu mostras de que o time manteve um esquema tático, mesmo poupando alguns jogadores. Contra o Goiás lá, até vai ter um bom time, né? Os jogadores como Edenilson, como o Cuesta, o Thiago Galhardo não joga, mas jogadores que foram suspensos na Libertadores vão estar no jogo domingo. Então, e o bom da noite de ontem é algumas afirmações. O Bosquilha é uma afirmação positiva. O Edenilson vem mantendo uma regularidade, o jogador caiu um pouco, mas é importante ainda. Mesmo que o Moisés, na minha opinião, seja um lateral, né, muito contestado, eu ainda acho também um jogador importante no esquema, porque para mim a mudança do Inter, do Odair, o Inter que mudou de atitude, passa pelas laterais. O Saravia me surpreendeu, me surpreendeu esse jogador. No início ele não atacava nem defendia. Hoje ele é um jogador mais completo, um jogador de um nível muito bom do meio para frente. Então acho que a mudança do Inter passa pelas laterais e fundamentalmente pelo Edenilson. E o Thiago Galhardo lá na frente, que é uma boa surpresa. O que o Inter ontem deixou a desejar, e aí eu não sei se é um pouquinho de soberba, e um jogador que tem que dar uma chegadinha ao Cuesta. O Cuesta, aqueles passes na frente do lombo ali, complicaram o Inter no primeiro tempo. O Ceará marcou em cima e o Inter poderia ter perdido a partida ali, ou tomado um gol nos 30 primeiros minutos, e aí numa bola individual do Edenilson, o Inter acabou fazendo o gol, que foi a conclusão do Galhardo. Então ontem não foi uma partida, né, de acordo com a liderança do Inter, apesar de que as últimas também não foram convincentes com a liderança, mas o Inter vem sendo um time bem doutrinado taticamente, né? O Johnny é uma outra boa surpresa. Então, Maurício, eu acho que tem que ter os pés no chão e o definidor agora aí de um caminho a se trilhar do que vai ser bom para o clube é essa questão de poupar ou não. Até não sei o que o Aquino acha disso em termos de Grêmio, de Inter. Eu acho que isso aí vai decidir. Se eu tivesse que escolher como torcedor, eu focaria 100% no Campeonato Brasileiro, apesar do Inter não ter um grupo, né, para pontos corridos, mas é uma questão de priorizar e, daqui a pouquinho, ter melhores resultados. Tratar o campeonato como cada jogo uma final e, daqui a pouquinho, né, poupar numa Libertadores e numa Copa do Brasil, até porque o Inter, nos últimos anos, o Campeonato Brasileiro é que faz muita falta. O Inter conseguiu aí conquistar 2 Libertadores em 4 anos, faz já um bom tempo que não ganha um título, mas daqui a pouquinho, se tivesse que escolher, eu escolheria o Campeonato Brasileiro, manteria essa ponta firme. Por quê? O Grêmio deve priorizar mais a Libertadores, até a Copa do Brasil, pelo discurso do próprio Renato ontem no pós-jogo. O Flamengo é o único time que vai ter condições de brigar nas duas. E o Palmeiras também deve poupar para a Libertadores, então o Inter, de olho nisso, teria que manter a linha no Campeonato Brasileiro. O Inter, que na quarta-feira enfrenta o América de Cali. América de Cali, que na terça-feira ganhou fora de casa do Júnior de Barranquilha, na final da Supercopa Colombiana. Foi este o primeiro jogo do América de Cali desde a pandemia. O América de Cali entrou em campo no dia 10 de março contra a Universidade Católica, pela Libertadores, e depois só entrou em campo agora no dia 8 de setembro. Então, o período que nós tivemos do gauchão, de preparação já nesses primeiros jogos do Brasileiro, nós brasileiros de uma maneira geral, estamos com um ritmo de jogo muito maior do que os adversários. O América de Cali joga hoje, 9 da noite, e depois, na quarta, enfrenta o Inter. Tem alguns mitos no futebol, que o jogador depende muito de ritmo de jogo. Isso aí depende muito do ritmo do teu treinamento. Se tu tiver treinamento intenso, tu volta jogando no mesmo ritmo. Tu pode fazer coletivo, que é quase um jogo, tu volta bem. Então, eu vou te perguntar o seguinte: quanto tempo ficou parado o Caxias? O Caxias parou o quê? Parou de março também até retornar ao gauchão. E teve um enfrentamento de igual para igual com o Grêmio em 2 jogos. O Grêmio já estava... Mas ali tinha uma mínima sequência de jogos, né? Tinha jogado 3 jogos da fase classificatória. Mas eu quero te dizer que, de repente, isso aí... Mas depois ficou mais um mês parado, né? Não dá para... Exatamente, não dá para te ter como base isso aí, porque o América vai chegar aqui fora de ritmo, o Inter vai ganhar. Não, vai ser jogo duro. Vai ser jogo duro porque o América já perdeu uma partida em casa, entende? Então, ele está numa situação que ele precisa pontuar para se classificar. Então, os clubes da Argentina, salvo engano...
Eles começaram essa semana a trabalhar de maneira coletiva. Nem coletiva eles podiam fazer, né? Isso causa desequilíbrio na Libertadores? Não causa? Muito jogo causa problema. Pouco jogo causa problema também. A gente não consegue... Maurício, eu quero entrar nessa linha. Até a questão do América de Cali não é a questão balizadora para isso. A questão é os próprios times, o Grêmio e o Inter, naquilo que eles vão poupar daquilo que eles têm de melhor. O Inter tirando força daqui a pouquinho do seu time contra o Goiás, ele deixa a chance de liderar o campeonato, deixa a chance daqui a pouquinho de brigar pelo título. E isso pode acontecer não só contra o América de Cali, mas numas oitavas de finais, enfim. A questão é, os clubes, no caso do Inter, eu acho que o Inter não sente tanto numa questão que o Aquino falou, no modus operandi do treinador, como treina, qual é a filosofia de futebol, por exemplo, com o Cudê. Ontem ele falou que o jogador dele tem que correr dentro de campo, né? Não deixou isso claro. Então o que acontece? O Inter exemplo do Palmeiras, o jogo contra o Palmeiras. Isso, tirou da minha boca, Alquino. O jogo contra o Palmeiras mostra que como o Inter não tem qualidade técnica individual assim exuberante, como um Flamengo, como até o Palmeiras, que não vem jogando nada, mas o Palmeiras tem peças individuais melhores, o Inter demonstrou essa questão, Aquino. Não perdeu tanto pela questão tática e da intensidade. É uma diferença bem característica. Um time do Palmeiras é um time de bons jogadores e um time vagabundo. Praticamente é um time que joga não faz marcação sob pressão, ele vai da parte individual dos jogadores para decidir o jogo. E perdeu o seu principal jogador, o Internacional ao contrário. O Internacional não tem jogadores diferenciados, mas em compensação, mas com intensidade. Eu estava vendo hoje, eu acho que 30% dos gols do Internacional foi de roubada de bola no ataque. Entende? Então, isso aí é extremamente importante, a característica do treinador. Então, a dificuldade que o treinador está tendo aqui ainda é no enfrentamento com o Grêmio, que o Grêmio ainda eu acho, uma equipe mais qualificada, o Grêmio jogando completo e mais entrosada. Então, o Grêmio soube fazer o enfrentamento com o Internacional nos granais. Mas tu achas que hoje ainda é mais entrosado? Não, o Grêmio perdeu um jogador que era diferente. O Grêmio perdeu um jogador que é diferente, porque no Brasil, um jogador acima da média faz muita diferença. A diferença que tu falou do Palmeiras, quem é a diferença do Palmeiras? Era o Dudu. A diferença do Grêmio, quem era? Cebolinha. Então... Mas aqui, vamos fazer essa comparação porque ela é boa, porque daqui a pouco já tem Grenal. Mas até a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso. O Aquino falou que se a manutenção dos treinos, né, num nível elevado, daqui a pouquinho puxado, como se diz no jargão do futebol, faz com que as equipes voltem no ritmo melhor. Por exemplo, o Cudê antes da parada, o Inter do Cudê antes da parada, estava muito bem na Libertadores e o próprio enfrentamento contra o Grêmio. Eu não faço esse comparativo do melhor ou não. Os últimos anos demonstraram que o Grêmio estava melhor. Agora, esse ano, a perspectiva do Colorado era de um enfrentamento, né? Tanto é que o primeiro Grenal do Gauchão, aquele foi o gol aos 44, um jogo bem equilibrado. O Grenal da Libertadores foi um empate, mas acho que o Inter saiu melhor. E aí quero fazer essa questão. A volta da pandemia foi muito ruim para o Inter. Na questão física, da intensidade. E aí nós tivemos 2 Grenais em sequência, onde prevaleceu, sim, muito mais o esquema do Grêmio, a manutenção do Grêmio, do que se só fazer essa avaliação. Eu já vejo diferente, né? Eu já vejo diferente. Eu vejo que a maneira com que o Cudê arma a equipe dele, o Grêmio encontrou imensas dificuldades de jogar os primeiros Grenais. Porque o Grenal do Beira-Rio, apesar do Grêmio ter ganho de 1-0, o Internacional com um jogador a menos foi bem no segundo tempo. O Inter cresceu no segundo tempo com um a menos. Foi bem no segundo tempo e o Grêmio acabou fazendo um gol no final do jogo. No Grenal da Arena, o Internacional também vinha incomodando mais o Grêmio do que o Grêmio o Internacional. E fundamentalmente numa coisa, o Grêmio não sabia como marcar os 2 zagueiros abertos. Porque o jogo do Internacional começava com a saída de um zagueiro. Porque tu deixando um jogador no meio dos 2, se os jogadores jogam na frente da área, dá para te dar combate. Agora, se tu abrir os 2, que nem o Cudê faz, ele espeta os laterais e abre os 2 lado do lado da área, não tem. Se tu dá a bola para um, dá para o goleiro e dá para o outro, não tem como atacante. O que fez o Renato lá no Grenal, já em Caxias? Ele botou o Jean-Pierre a marcar a saída do Cuesta. O Cuesta que estava causando todo o problema para o time do Grêmio aqui na Arena. O Cuesta saía, tinha que alguém sair no Cuesta.
Ou o Matheus Henrique saía no Cuesta, ou o Alisson saía no Cuesta quando ele passava do meio de campo. Aí sobrava o Moisés, que estava vindo para cima do Vitor Ferraz, e os problemas estavam todos acontecendo ali. Então, eu acho que o Renato já arrumou uma maneira de jogar contra o Internacional. A marcação da saída dos dois zagueiros é uma coisa extremamente importante, que atrapalha a saída do Internacional. Porque ele espeta os laterais e aí bate lateral com lateral. Se tu marcar o zagueiro, complica a saída. Mas o Internacional ganhou uma sobrevida agora. Mas eu não é pegar no pé, até eu sofro muito. Tu achas que é uma sobrevida? Sim, agora? sim. O Internacional jogava com 2 brucutu no meio dos 2 zagueiros. Não, mas tem uma questão... Agora botou um guri que sabe jogar. Aquino, não, isso é um acréscimo. É um acréscimo. Nós estávamos jogando com um terceiro zagueiro que não acrescentava na saída de bola e não acrescentava passando da linha do meio campo. Porque aí tu vai ter a alternativa de sair com os 3 agora. Esse é o ponto positivo. Mas eu tomo muita corneta, pego no meu pé, mas não é desmerecer. Casualmente, as 2 últimas partidas que o Inter não venceu, o Inter saiu com o D'Alessandro. E aí, Aquino, volta o Grenal do Centenário, que eu acho que o Grenal da Arena, esse sim, o Inter foi mal. Agora o Grenal do Centenário, acho que poderia ser empate ou até esse empate é o melhor resultado. Quando o Inter sai com o D'Alessandro ao lado do Guerreiro, como jogou no Grenal, ou ao lado do próprio Galhardo, perde a característica do time. Perde tudo isso que a gente conversou. Fica um time mais de retenção de bola, como foi contra o Bahia, um time que toca e não tem profundidade. A característica de bola do Inter é o jogo de ontem. Pelas laterais, o Edenilson aparecendo. Prestem bem atenção quando o D'Alessandro joga e a função do Edenilson quando o D'Alessandro joga. Mesmo que eles estejam distantes, o Edenilson vira um mero volante. E o Edenilson, quando o D'Alessandro não joga, vira um terceiro homem de meio campo, ele chega todas na área. E o que é isso no futebol? É referência. Queira ou não, o D'Alessandro é uma referência técnica para o próprio grupo, né, como representação no clube, e isso mexe um pouco com a característica. Então, isso aí também ajudou, em algumas partidas, também ajudou que o Inter perdesse a característica. Ontem o Inter não fez uma boa partida, sim, não fez, mas o Inter não deixou de jogar em profundidade sempre. Com o D'Alessandro, o Inter volta, toca. Então, eu acho que ele é fundamental para entrar como entrou, faltando 20 minutos, reter a bola. O jogo já está um pouco mais cadenciado. Então, eu acho que isso também perde um pouco a característica e aí isso foi fundamental nos Grenais. Então, mas algumas coisas que acontecem no jogo e na montagem das equipes, tu vê que muda a característica. E o Internacional, com a saída do Guerreiro, do D'Alessandro e do Musto ou do Lindoso, melhorou. Ganhou mais mobilidade, mais velocidade. A mesma coisa aconteceu com o Grêmio. Quer dizer, onde é que o Grêmio ganhou o Grenal em Caxias? Quando tirou o Maicon e botou o Darlan. O Grêmio ficou com meio de campo com o Darlan, com o Jean-Pierre e com o Matheus Henrique. Ficou com 3 guri. O Maicon tá fazendo falta ali, né? Não, mas eu tô te dizendo a velocidade. Quer dizer, se tu botar o Maicon, tu botar o Thiago Neves, se tu botar o Vitor Ferraz, se tu botar o Diego Souza, tu não tem como tu dar velocidade para esse time. Agora, tu bota o Orejuela, tu bota o Darlan, tu bota o Elias, tu dá velocidade mais pro time. Tu fica apenas com o Diego... O centroavante lá que é mais lento. O Diego Souza. O Diego Souza, tu entende? Os outros todos com mobilidade. O Alisson se adaptou de uma maneira a jogar ali quase como jogava o Ramiro, que ele é um motorzinho da equipe. O Alisson se movimenta por toda a equipe. Eu não acredito que não seja um dos jogadores que mais corre durante os 90 minutos. Eu acho assim, pegando o gancho do Aquino, a característica do Inter está evidente. Quando tu coloca os jogadores de maior mobilidade, aí sim funciona o esquema do Kudê. Por exemplo, o Bosquilha é o homem de confiança do Kudê. E o Bosquilha deveria ser aproveitado. Ele joga muito nas 2 extremas, naquela linha de 3 do meio campo, e ele quase nunca pode ser melhor aproveitado que é centralizado, porque ele tem um bom arremate, ele tem boa conclusão, e volta e meia ontem, quando o Patrick entrou, ele melhorou na partida. Então, eu acho que para o Inter encaixar, é só arranjar e ver quem vai ser o companheiro do Galhardo, e a equipe do Inter está titular. Eu muito contestei o Patrick, mas pro esquema do Kudê, o Patrick tem que jogar naquela Agora o extrema Internacional esquerda. vai jogar em Goiás com a defesa titular toda.
Mas o Cuesta não vem vindo bem, né? Não, mas ontem... o Cuesta vai jogar porque não pode jogar. Porque o Moledo não vai jogar vai ganhar para Libertadores. ganhar ritmo. O Moisés vai jogar porque está suspenso. O Edenilson mas também. defesa titular, tu tá botando o Moledo como titular, então. Mas quem é que vai jogar contra o América de Cali? A tendência é que jogue ele, né? O Mas Cuesta não é o titular. Mas o Cuesta está suspenso. Sim. Ele tem que pegar ritmo, ele vai ser titular contra o América. Pois é. Mas a defesa titular do Cudê é Zé Gabriel e Cuesta, né? Mas daqui a pouquinho... Vai ser Zé Gabriel e Se Moledo. não surgisse o Johnny, eu não duvidaria com o tempo Moledo e Cuesta e Zé Gabriel. Mas o Johnny está indo bem, é um jogador que dá alternativa, como nós mesmos contamos a questão do Musto. Musto é um terceiro zagueiro, Musto joga lá. O Johnny já não deve jogar para jogar contra o América de Cali. O Galhardo também não deve jogar lá, porque vai ser poupado. Mas... Voltando, Maurício, o Inter não deve perder muito se nós avaliarmos que o esquema tático é quem faz o Inter dessa campanha. Então, como a gente avaliou, o Inter não perdeu muito no jogo contra o Palmeiras, apesar de descaracterizar a equipe que seria a chamada equipe titular. Então, daqui a pouquinho, se isso vingar, se prevalecer o esquema tático, o comando do treinador sobre essa gestão dos jogadores ali, como o Sampaoli faz muito bem, o Sampaoli alterna os times, mas a intensidade, né, se mantém. Que eu acho um pouco diferente. Eu acho que o Inter não tem toda a característica jovem, como tem, por exemplo, o grupo do Sampaoli. Então, eu fico muito com medo dessa questão de priorizar. Se o Inter priorizar alguma coisa, daqui a pouquinho mesclar Libertadores, daqui a pouquinho perde o caminho no Campeonato Brasileiro. O Sampaoli mexe demais no esquema. Ele muda o esquema, ele joga... Talvez porque faltem peças para manter o esquema. Não, é característica dele, ele muda o esquema. O ano passado ele veio jogar com o Grêmio na arena aqui, na primeira partida ele jogou com 3 zagueiros. Jogou com 3 zagueiros e conseguiu achar 2 gols, aí ele mudou o esquema para o segundo tempo. Aí ficou encaixotado atrás, o Grêmio não empatou por detalhe. Então ele muda muito o esquema, o Internacional não. Ele troca as peças, mas não muda muito o esquema. E o treinador do Flamengo, ele está tentando fazer um outro esquema Flamengo. E a gente vai falar mais sobre isso depois do intervalo. Antes, eu quero que você que está em casa veja o recado da Mesartes. Tem muitas opções para você e opções que cabem no seu bolso. Confira. Que tal ter uma mesa de bilhar, que também é um móvel que se encaixa perfeitamente na decoração da sua casa? Na Mesartes há muitos modelos de mesas, cada um com diversas opções de revestimentos e cores para encaixar em qualquer ambiente. Também não é deixado de lado a qualidade do seu jogo. Essas mesas possuem base pedra ardósia mineira 100% retificada para garantir ao seu jogo uma tacada precisa. Pés niveladores em aço inox para um jogo sem caimentos. Ajudam a evitar contato com o chão na hora de lavá-lo. Tabelas com borrachas especiais com grau de 1,5 milímetros, que faz a bola voltar na mesma intensidade da colisão. As mesas da Mesartes também podem acompanhar tampo para jantar, com um verso que pode ser adaptado para quem de mesa. Acesse o site presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Todos os dias, faça sol ou faça... 7h41 de volta com cadeira cativa. Exatamente, Adalberto, aqui, né? Bruno tá sendo preservado. Tá sendo preservado também. Mas não tá suspenso. Não tá suspenso. Preservação. Mas tá sendo bem preservado também o nosso Bruno Soares. É o caso do Kahneman, né? O Kahneman não tem condição. Mas o Kahneman sentiu um pouco mais, né? Mas o Kahneman não deve jogar amanhã e talvez seja... Não sei se ele joga no Chile, né? Pois é. Acho que não. A informação é de que ele estaria fora, né? Ele vai ser preservado para quê? Mas a informação é de que ele estaria fora, inclusive, da partida no Chile. Tá, ele vai ser
preservado para o Grenal. Não vão arriscar o Kahneman no Chile para preservar para o Grenal. O PP está suspenso. Não pode jogar no Chile, né? Tá com uma lesão, não vai voltar nesse fim de semana. Acho que também está sendo preservado para o Grenal. Também vai para o Grenal, lógico. O jogo importante é o Grenal. Tu acha que já está certo que é Grêmio e Inter que passam? Só não sabe quem é primeiro e quem é segundo? Olha, vai depender desses jogos agora do meio da semana, né? Tu acha que depende tanto desses? O Grêmio tem os dois têm uma vitória e um empate, né? Sim. Então, mas o América ganhou do Chile fora, né? O América, naquele jogo, Universidade enfrentou o América lá em março também. Na mesma rodada que nós tivemos o Clássico Grenal, os dois se enfrentaram. E o América de Cali ganhou fora de casa. Exatamente. Ganhou no Chile. Mas o América de Cali tinha perdido em casa para o Grêmio. O América de Cali perdeu em casa para o Grêmio. Então ele recuperou a derrota de casa fora. Exatamente. Então agora vai depender desses jogos aí. Porque de repente se o Grêmio Internacional ganham, praticamente eles vão jogar o Grenal para decidir quem vai ser o primeiro da chave. Porque agora o América de Cali vai enfrentar, na mesma rodada que o Grêmio enfrenta a Universidade Católica, o América de Cali vem a Porto Alegre enfrentar o Inter. Exatamente. Na rodada seguinte tem a América de Cali e a Universidade Católica. Então por isso que o Aquino está destacando a importância desses jogos. Porque a dupla Grenal tem 4 pontos, ganhou a primeira rodada e empatou a segunda, e o América de Cali tem 3. Se a dupla Grenal patinar nessa rodada... Vamos lá, se o Inter patinar, significa que o América de Cali pode até ultrapassar o Inter, porque o Inter tem 4, o América tem 3. Se o América surpreende o Inter, vai a 6. Por exemplo, se o América... Mas mesmo que empate. Se o América de Cali empata com o Inter, ele vai a 4 pontos. Vai a 4 e o Inter a 5. Só que a outra rodada é Grenal. E aí o América de Cali joga em casa contra o chileno. Mas essas duas partidas são em sequência no Beira-Rio, né? América de Sim. Cali e o Grenal. Então, olhando nessa questão, o Inter é muito forte no Beira-Rio. Vem sendo muito forte. Claro, a questão não ter torcida ajuda muito, né? Equilibra muito. Mas acho que o Inter tem toda a chance de encaminhar bem uma primeira colocação. Aí sim, né? Não desmerecendo, mas para fazer aquele enfrentamento que era desejado de fazer um enfrentamento com o Grêmio, né? Até pela campanha. O Internacional vencendo o América... Ele já tem uma vitória e um empate fora. Ele vai a 7 pontos. Praticamente liquida com o América, entende? Aí até o empate no Grenal é bom. Então eu acho que o Inter tem a faca e o queijo, né? Digamos, teoricamente, por jogar as duas no Beira-Rio, para encaminhar sua classificação. E o primordial, fazer um bom Grenal que vai dar confiança ainda mais para o Campeonato Brasileiro e para esse ranço aí dos Grenais, dos últimos Grenais, onde o Inter certamente tem muita gana de ganhar o Grenal, por ser Grenal e pelo... Não, mas o empate vai ser bom para os dois. Não, mas é a chance de ganhar agora, né? A chance de ganhar agora, até para consolidar Mas tu não disse que queria o brasileiro? Não quer ganhar o brasileiro? Não, isso sim, tô te dizendo. Mas o primeiro do Grenal brasileiro é no Beira-Rio, né? Não, primeiro é na Arena, aqui. E uma semana depois, parece, né? Uma semana, 2 semanas depois. Nós vamos ter 2 Grenais próximos. 23... É a primeira semana de outubro, eu acho. No final de semana na Arena. E aí entra uma questão, né? Hein, Maurício? A projeção. O Clássico Grenal da Libertadores, dia 23 de setembro, 9h30 da noite. E o Clássico Grenal do Brasileiro, dia 3 de outubro, na Arena, 5 da tarde. Aí não, agora eu vou fazer um paralelo, brincando um pouco aqui, no brincou aqui a questão do Brasileiro. Os 2 Grenais pós-pandemia não foram bons para o Inter. O Inter vinha bem antes da parada. E a questão pandemia, o Inter não começou bem na volta da pandemia. Então, quem sabe agora uma sequência de 2 Grenais, o Inter bem engrenado, né? Autoestima, líder do Campeonato Brasileiro. Quem sabe aí o Inter não pode dar uma recuperada nesses resultados e encaminhar alguma coisa. Quando eu digo encaminhar alguma coisa, é encaminhar bem aqui na liderança no Campeonato Brasileiro, né? Olha aqui, ó. Hoje o Adalberto Aquino, à tarde, já recebeu a foto do Diogo Barbosa lá no CT Luiz Carvalho. E ele foi apresentado agora há pouco, foi anunciado pelo Grêmio. A gente vai conferir alguns trechos dessa apresentação. Eu pensei, né? Acho que quando surge uma oportunidade, um grande clube como o Grêmio te procura, você não tem nem que pensar, né? Ainda mais você sabendo a grandeza do Grêmio, sabendo como esse grupo é bom, como esse grupo tem um DNA de vencedor.
como tem um grande treinador, então não pensei 2 vezes, né? Já me botei à disposição, já pedi ao pessoal do Palmeiras que eu queria vir para cá, né? Então não tem muito o que pensar, é só vir, né? Porque é um clube que te dá toda a estrutura para você desempenhar seu melhor futebol. Tem um grande grupo, tem um grande time, né? Então é um grupo que faz qualquer jogador crescer na sua carreira, né? Tanto individualmente como coletivamente, porque é um time que está acostumado a conquistar títulos grandes, né? Então não tem muito o que pensar, é só vir. Tá aí o Diogo Barbosa dando a sua entrevista como novo lateral do Grêmio. Felipe, eu sei que você tem um outro compromisso. O que te parece Rodrigo Dourado na lista de inscritos? É porque são 40 e aí vamos dar uma motivada no garoto? Ou daqui a pouco é indicativo de que, olha, Dourado está começando a ficar à disposição? Não, eu não quero crer que é entre os 40. Eu acho que é uma esperança, né? Um bom jogador, um excelente jogador. Aliás, agora o Johnny está surgindo, mas seria o titular. Então, eu acho que se o Inter está inscrevendo ele na Libertadores, deve ser para aproveitá-lo. E é um jogador que vai somar muito, um jogador que surgiu muito bem aí, né? Em 2015, Libertadores, enfim, foi uma promessa do clube. E tomara que ele volte bem. E vamos ver, o importante é manter a liderança, ganhar do Goiás, dá para ganhar do Goiás lá, né? O Inter vai ter até uma equipe reforçada nessa questão de poupar jogadores. Então, que a gente continue nesse caminho e seguindo aí, priorizar. Aqui não vou pipocar, eu priorizo o Campeonato Brasileiro. É um campeonato que o Inter não ganha há muito tempo, é mais difícil, é pontos corridos, mas se tu não priorizar alguma coisa, fica muito difícil para quem não tem um plantel tão qualificado. Então, não dá para ficar só jogando no limite. Então, agradecer aí, Maurício, mais uma vez o convite, agradecer ao Aquino também pela parceria aqui no debate e voltamos numa próxima aí daí. Não, com certeza. Valeu, grande Felipe Assunção. Depois do intervalo, seguimos tete a tete, eu e Adalberto Aquino falando. E olha, o pessoal gosta na rede social dessa sacanagem, então eu vou ler porque é uma sacanagem que tá virando até oficial. O SBT tá oferecendo cotas da Libertadores no mercado agora, porque tem que rentabilizar, né? E a reaplicação vai ser no programa do Ratinho. Já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Cadeira Cativa. Apoio Ademilar, o investimento da sua vida. 7h51 de volta com o Cadeira Cativa. Mandar um abraço pro Dani Dubin, tá participando aqui do nosso programa, tá dizendo que o programa fica melhor quando eu tô apresentando. Não, Dani, o REC é o titular do espaço, não tenta derrubar o homem, porque sabe como é que é, né? Que no REC não vai gostar dessa brincadeira, já não vai mais me deixar apresentar, viu, Dani? Márcio Souza tá na audiência, tá dizendo que o Thiago Galhardo é 10. O José Costa Fontela dizendo que o Inter campeão na Libertadores no Brasileiro. Ele tá empolgado, hein, Aquino? Não, mas eu acho que tem que estar... A empolgação do torcedor é uma coisa contagiante, né? Não vai fazer que nem o Renato chamar de cavalo paraguaio, ou vai? Não, mas o Renato tá falando cavalo paraguaio, o Internacional não tá vestindo a carapuça, tá? Olha, o Patrick ficou bravo com as declarações. Não, mas tá o Vasco aí. Mas tu não acha que ele tá falando pro Inter? Não, tem muito time que... Tu pega a tabela dos outros anos aí, tem times que estavam na ponta aí que nem ciscam. Então agora tá o Vasco aí, tu entende? Ontem já começou a cair na realidade, já perdeu em casa.
Então, o Campeonato Brasileiro, a gente sabe quais são as equipes que têm condições. O Internacional é uma das equipes que tem condições de disputar lá na frente. O Grêmio tem condições, o Palmeiras tem condições, o Flamengo, quer dizer, é o favorito pelo grupo que tem. E eu não acredito muito no Santos e no São Paulo, quer dizer, o Corinthians está mal, o São Paulo é uma equipe que eu não acredito, não gosto do treinador do São Paulo, tenta fazer uma coisa diferente, mas não tenta funciona. Inventar um pouco. E tem outro detalhe, eu fiz a brincadeira aqui, não é brincadeira, é notícia do UOL, é notícia séria, que o SBT está tentando vender cotas de Libertadores. É aqui, ó, eu vou abrir inclusive a matéria assinada pelo Gabriel Wacker, em colaboração com o UOL. Aqui, ó. O SBT está oferecendo as cotas no mercado por 325 milhões de reais até o fim da temporada. Mas está cogitando com desconto fechar em 35 milhões. Isso aí eu aqui não tenho no bolso. Tem 2 marcas que já estão encaminhadas e a novidade é que vai ter um programa aos sábados chamado Melhor da Libertadores. Então, mais um programa esportivo também. Já não boto de segunda a sexta para não concorrer com cadeira cativa, que vão perder com certeza. E vai ter um pós-jogo no programa do Ratinho. Então, Renato Portaluppi, quarta-feira, vai conceder entrevista coletiva no Ratinho aqui. Tá certo. De repente, tá mudando um pouco. Quem é que vai narrar esse jogo? Silvio Luiz? Não, o Theo José. Theo José. Theo José vai ser um dos narradores, mas tem que ter 2, né? É, tem que ter outro. Tu achas que olho no lance? Nós estávamos habituados com um tipo de narração, agora a Fox vai continuar também transmitindo. Também. A Fox segue e aí a Comebol ofereceu para Disney para aumentar o seu pacote, porque tem jogos em TV fechada que são a segunda escolha, tanto dos jogos da terça quanto da quarta, que esses jogos seguem sem ninguém para transmitir. Porque eles não venderam de novo para o Sport TV. A Fox e a ESPN, que são do grupo Disney, já se posicionaram e disseram, olha, não vamos aumentar o nosso pacote, afinal de contas é um pacote bem caro e pago em dólar. Né? E o SBT vai só no canal aberto. Todos os jogos do SBT é canal aberto. Né? Vai ser na quarta, 9h30. Sim, os do SBT são os 2 jogos das quartas, 9h30. O da Fox é no canal fechado e os que eram do Sport TV, que tinham uns jogos que o Sport TV transmitia e que a Fox não transmitia, o que aconteceu? A Globo saiu e o SBT pegou os de TV aberta, né? Sim. Agora, os que eram de TV fechada. E os que eram de TV fechada de Sport TV, é como tu disse, a Fox não vai aumentar o seu pacote. Exato, porque aí o que acontece, até para o telespectador ter uma noção. Vamos lá. A Comebol define que vai ter X jogos nesta semana. Então vamos jogar, nessa semana tem o jogo do Grêmio, tem o jogo do Inter, tem o jogo do São Paulo, tem o jogo do Boca Juniors. A Fox tinha e tem ainda no Brasil a primeira escolha. Então a opção número 1 de escolha de qual jogo quer transmitir, a prioridade é da Fox. Por isso que nós tivemos aí 2 anos atrás a Fox escolhendo ter um jogo do Corinthians como exclusividade, um jogo do Palmeiras, que já teve como exclusividade, já teve Grêmio e Inter como exclusividade, porque ela pega a tabela dos jogos, bom, esse aqui eu quero como a minha prioridade. A segunda escolha, quem pegava os jogos que restavam e fazia a segunda escolha, era o Sport TV. Só que este pacote não existe mais, porque ele não foi vendido. Os jogos não têm transmissão. Uma escolha também da Globo, que era do televisão aberta. Aí a Globo tinha o direito de escolher 2 para TV aberta. Então a Globo escolhia 2 para TV aberta. Eles pegavam os jogos normalmente do Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Exato. Podia sempre ter 2 jogos. Então é aquela coisa, pega um jogo para uma praça específica e o outro para o resto do Brasil. Agora a gente vai ter, na próxima quarta, vamos ter um duelo bonito, né? Porque ao mesmo tempo, no mesmo horário, nós teremos Libertadores, tem jogo do Palmeiras e jogo do Grêmio, quarta, 9h30 no SBT. E na Globo vai ter jogo do Corinthians, mano. E as equipes têm que fazer as inscrições agora dos novos jogadores 48 horas antes da primeira partida? Antes do seu primeiro jogo nessa fase. Então tem que entregar até segunda-feira. Até segunda-feira sem pagar a multa, né? E depois, quando passa para a segunda fase, você ainda pode... Pode fazer mais 5 trocas. Então, nessa fase podia fazer 5 trocas. Agora, no meio da fase de grupos... aumentou para 40. Era 5 trocas...
E mais 10 vagas. Então podia colocar 15 jogadores agora. 15. Na próxima fase, nas oitavas de final, salvo engano, pode trocar mais 5. Então, talvez as novas contratações que o Grêmio, por exemplo, está pretendendo fazer sejam só para a próxima fase. Porque... Mas, na verdade, sim, o Grêmio não divulgou ainda a sua lista, né? O Inter já divulgou. Mas o jogador que o Grêmio não contratar até segunda-feira não vai poder mais inscrever? Ou tu pode deixar em aberto e inscrever antes do outro jogo? Não pode deixar em aberto. Tem que inscrever agora de uma vez. Tem que inscrever até segunda-feira. Quer dizer, o Grêmio contratou o Diego Barbosa hoje, vai inscrever. Diogo Barbosa vai estar inscrever. Então, qual é a contratação que tu tem? Que o Grêmio está pensando em contratar um primeiro volante, está pensando em contratar um atacante. E até segunda-feira tu teria que estar com isso definido. E tu concordas também? Eu sou um dos que acredito que o Grêmio precisa de um primeiro volante mesmo. Tu achas também que precisa ou que com agora o Darlan, com o Matheus Henrique, o Maicon voltando, o Lucas Silva, tem como segurar com estes? Eu acho que o Grêmio precisaria contratar um jogador com essa característica, que fosse primeiro volante. O problema é que o Grêmio procurou não deu certo a negociação. E o Grêmio precisa, agora com a renovação do Ferreira, o Grêmio já melhora com os jogadores de lado, né? Então, pois é, teve um telespectador aqui pedindo na live para o Grêmio contratar um ponta esquerda. Já não é o Ferreirinha esse jogador? Não, agora o Grêmio vai dar prioridade para o Ferreira, tu entende? Quer dizer, eu já tenho o PP, eu vou ter a alternativa do Ferreira, eu tenho... A característica que muda na equipe do Grêmio, ontem eu gostei que o Everton, eu tentaria até o Everton jogar um pouco por dentro, como meia. Entende? Que a jogada que o Everton fez ontem para o gol do Darlan foi por dentro. E ele teve dificuldade quando jogou por fora. Ele tem a característica que pode jogar por dentro. E o grande problema do Grêmio é que o Isaac não é meia armador. O Grêmio tem um meia armador, que se chama Jean-Pierre. O Grêmio não tem uma alternativa quando o Jean-Pierre não está fora. O Grêmio tem que fazer outro esquema. E se eu jogo com o Alisson pelo lado direito e jogo com o Everton pelo lado esquerdo, eu fico com 2 armadores pelos lados. Por isso que ele está jogando com 2 armadores pelos lados e, de repente, joga com o Isaac mais próximo do Diego Souza. Que ele tentou fazer isso no jogo com a última partida do Thiago Neves, fazer ele ser o companheiro. Sim. Por dentro. Tentar deixar ele mais próximo. Porque eu tenho 2 jogadores de armação pelos lados, que não era a característica do Grêmio. O Grêmio vem jogando há muito tempo com um jogador de velocidade pelo lado esquerdo. Vem jogando com o Pedro Rocha, vem jogando com o Fernandinho e vem jogando com o Everton. E quando sai um desses, tem o PP agora como alternativa. Então, a nossa jogada forte de velocidade era pelo lado esquerdo. Por isso que o Everton é armador. Eu posso também fazer, que ontem teve esse revezamento durante o jogo, de passar o Alisson pro lado esquerdo. Essa troca dos dois, do lado esquerdo para o lado direito, isso ajuda também a confundir o marcador. Né? Mas aí, se eu passar o Alisson para o lado esquerdo e ele fizer o mesmo trabalho que ele fez do lado direito, voltar, fechar, porque estava encontrando uma certa dificuldade ali na marcação do lateral direito do Bahia, que o Alisson foi para ali e deu uma ajeitada, eu preciso ter um jogador de velocidade na direita. Aí eu posso ter o Luiz Fernando, eu posso ter o Ferreira. E de repente, se o Grêmio conseguir até a segunda-feira renovar o contrato do Elias, eu posso escrever o Elias. O Elias é um atacante que vai dar resultado no time do Grêmio. E é um atacante. Ele tem potencial. Tem potencial. E é atacante, né? Atacante. Ele não é aquele atacante que joga fixo dentro da área, não é o centroavante tipo Diego Souza, tipo Jael. Não, ele é um jogador de mobilidade. Ele se movimenta, ele sai pelo flanco, ele sai por dentro, ele sai por fora. De repente, se o Grêmio renova o contrato desse jogador, são 2 reforços que o Grêmio está adquirindo na última hora, Ferreira e Elias. Olha aqui algumas das mensagens dos telespectadores que estão participando ativamente na nossa live. facebook.com/Luiz Carlos Recchio, José Carlos Alves Medeiros. Por que o Inter não dá oportunidade a um guri da base para a lateral esquerda? Moisés é muito fraco. Ele é de Lages, Santa Catarina, está dizendo que lá em Lages o Moisés não jogaria nem no amador. O Ortega está dizendo, gente, estamos na metade do turno, o Inter com 20 pontos. O Inter precisa administrar com muito critério daqui para frente.
escalações alternativas, poupando titulares, mais as possíveis suspensões. O Jim Lima tá falando aqui, o Vitor Bobsin joga muito, merece chance, o da Silva também. O Vitor Bobsin, o que eu tenho de informação é de que ele perdeu muito espaço na fila, né? O que acontece com o Bobsin foi o seguinte, o Bobsin teve uma fratura no pé. Mas diz que ele se perdeu antes da fratura. Mas ele teve a fratura e ficou fora, se recuperou, 6 meses depois teve outra fratura. Tipo aquela do Neymar que ele teve no pé. Ele teve 2 vezes, entende? Então ele praticamente perdeu 1 ano. Ele perdeu 1 ano em função disso. Agora, pelo que eu sei, ele está treinando com muita intensidade, está treinando bem, diz que é um dos destaques da categoria sub-23, então se ele tiver mais intensidade, eu acho também que o Bobsin também não é o primeiro volante. Não é primeiro. Ele não é esse mais marcador, né? O mais marcador que eu acho é o Lucas Araújo. E o pessoal aí fala, eu acho que o jogador da base do Grêmio, quando ele é emprestado, ele tem que procurar seu espaço, tem que jogar e tem que se destacar. Tá? O Sacha foi emprestado lá para o Goiás, se destacou no Goiás, voltou para o Internacional. O Lucas Lima não teve oportunidade porque o Internacional tinha o D'Alessandro e o Alex no auge da forma. Entende? Aí foi procurar espaço no outro clube. Mas acontece que o jogador, quando é emprestado, quer dizer, o Léo Chu foi emprestado pro Ceará e não está jogando. Às vezes a gente quer dar chance para quem é da base. O Friso foi emprestado, eu vi poucos jogos do Friso no Atlético Goianense. Que é candidatíssimo. O da Silva foi emprestado para o Caxias, era reserva do Caxias. Aí as pessoas querem que esses jogadores sejam titulares da equipe do Grêmio. Calma, vamos dar oportunidade para os guri. Eles têm que ir para uma outra equipe. Quer dizer, o Tinga foi para o Japão, foi titular. O Tinga foi para o Botafogo, foi titular. Voltou no Grêmio para ganhar o seu espaço. O jogador que é emprestado, ele tem que ir para outro lugar e se destacar. Aí o melhor jogador do time que tu vê, é o jogador do Grêmio que está emprestado. Então agora, se o jogador vai para um time, para o Atlético Goianense, não joga, não vai para o Ceará e não joga, tu quer que ele volte e seja titular para o Grêmio? Isso aí aconteceu com o Patrick. O Patrick foi para o Criciúma, também não conseguiu o destaque lá na equipe. O Guilherme Guedes já foi melhor na Ponte Preta. Ele só saiu da equipe porque se machucou. Quer dizer, agora de novo se machucou. Esse menino tem que ter cuidado aí, não sei o que está vendo, ele está tendo muitas lesões. Mas também tem que se ter cuidado, né, Quino? Porque às vezes a gente empresta o jogador e tem muito dirigente que não acompanha, que é um defeito, e tem outro dirigente que às vezes tenta taxar o jogador por algo que aconteceu fora. Vou te dar um exemplo que foge dessa regra e que não é porque não jogou fora que não vai conseguir jogar no Grêmio. O próprio Ferreirinha. Ele foi para Aimoré e não jogou. Porque teve lesão, teve fascite plantar. Mas tem dirigente que nem pega esses históricos. Bom. Ele foi para o Aimoré, jogou uma partida e teve problema de fascite plantar e não conseguiu mais jogar. Ele foi se recuperar na Sub-23. Então, às vezes acontece. Por isso que o jogador tem 21, 22 anos. Tu imagina um jogador que joga na base, que esse é o último ano dele no Juniores. Que ele tem que se destacar. Aí acontece esse problema da pandemia. Aí tu não joga. Como é que tu vai ganhar o teu espaço? Isso aí às vezes acontece quando um jogador está chegando lá no último ano e tem uma lesão, que tu fica praticamente 1 ano fora. E aí? Se tu não tem o Sub-23, tu não recupera esse jogador. Então é difícil, às vezes. Quer dizer, também contratar jogador só para o Sub-23 para completar elenco tá errado, né? Depende. Puxa da base. Quer dizer, o Sub-23 deve ser para aproveitar os jogadores da base. E para ganharem espaços também mais rápido, né? O jogador que é um grande destaque no Sub-17, ele tem todas as condições de já passar para o Sub-23. Um jogador como o Diego Rosa, eu, na minha maneira de ver, ele não tinha nada mais para fazer nos juniores, tu entende? Ele tinha que treinar no Sub-23 ou no profissional. Aí acabou sendo vendido. Tem que se ter um pouco de calma, não no caso do Diego Rosa, né? Porque esse demonstrou que era diferente, demonstrou que tinha potencial. Mas, às vezes, dependendo de quem faz a leitura, e esse é um problema, eu acho que essa é a bronca, não do Aquino especificamente, mas de muita gente que quer mais valorização para a base,
que às vezes quem tá ali na ponta para fazer análise não sabe analisar. Não sabe ver se o jogador tem potencial ou não. Eu não vejo isso aí como uma questão de analisar. Eu vejo isso aí como uma questão de postura de direção de clube. Né? O Internacional botou um jogador que, para mim, é inferior ao zagueiro que está jogando agora. O Fuchs foi para a seleção, jogou algumas partidas como titular. Mas entrou para ser vendido, né? Isso, tá? Mas o que é isso? É uma política de clube. É uma política de clube. E aí, o Iago ganhou a oportunidade para ser vendido. Tá, mas aí, Aquino, o Inter aprendeu com essa questão do Iago, pelo seguinte, mas deixa eu te dizer. O Inter vendeu o Iago e todo mundo sabia que o Iago era o produto na prateleira. O Inter vendeu o Iago e não tinha colocado ninguém da base nem para treinar com o grupo. Agora, com o Fuchs, o Fuchs está sendo preparado para ser vendido. Já tinha o Zé Gabriel sendo preparado nos bastidores para assumir a vaga. Exatamente. Ok, alguns podem dizer e alguns defendem, mas o Moledo é melhor do que o Zé Gabriel, enfim, o Moledo tinha que ser titular. Ok, mas pro critério do técnico, não. E o técnico preparou alguém da base para entrar. Eu vejo que tem jogadores na base que têm um potencial muito grande com 17 anos. Então, um jogador na base que é titular de uma seleção brasileira, que vai disputar um sul-americano, que vai disputar um mundial e que se destacam no mundial ou no sul-americano, ele não tem mais nada para fazer na base, na minha maneira de ver. A não ser que ele tenha uma deficiência muito grande, mas que é difícil. A não ser que ele tenha que desenvolver mais fisicamente. O Grêmio tem um jogador, o número 10, que jogou no Mundial Sub-17, junto com o Diego Rosa. Como é o nome dele? Eu vou buscar, era o Diego Rosa e o... Esse jogador precisa aqui no Sub-17. Ele precisa mais um pouco de tempo no... Não está pronto. Ele não está pronto ainda, tu entende? Ele foi chamado porque 2 ou 3 jogadores se machucaram, o jogador do Flamengo não foi, então ele foi chamado. Mas é um jogador que precisa um pouco mais de tempo. Então, o que eu quero te dizer? Essa política aí, eu te digo que é uma política de clube, porque isso aí o Flamengo vem fazendo já há mais tempo, porque o jogador, quando vem da seleção sub-17 e chega no clube, ou na seleção sub-20, chega no clube e ele vai joga meia dúzia de partida, a proposta da Europa vem, porque eles já estão monitorando esse jogador. Não é à toa que o Diego Rosa foi rápido, né? Não é à toa que o Diego Rosa foi rápido, mas era o Pedro Lucas, não? Pedro Lucas. Pedro Lucas foi o Vinícius Júnior foi destaque no Sul-Americano, Sub-17. Voltou para o time principal, jogou o Campeonato Carioca. Aí tu faz 2 ou 3 gols no Campeonato Carioca, foi vendido por 40 milhões. A mesma coisa o Santos vem fazendo isso, já fez isso com o Rodrigo. Fez com o Rodrigo, Internacional. O Flamengo já fez com o Paquetá. Esse outro guri que não foi para a seleção, que entrou e jogou 2 ou 3 partidas o ano passado, fez 2 ou 3 gols no Brasileiro, também já foi vendido. Tem vários que estão sendo vendidos rápidos, né? Mas aí é o jogador do Sub-17 que tu bota lá em cima. Isso é política de clube. Até porque os clubes lá da Europa querem contratar cada vez mais jovens. Eu já vou fechar o programa com Aquino, mas antes eu tenho um recado para você que está em casa da Olina. O seu bem-estar natural, Olina, nas versões 60ml e 100ml. Peça Olina nas farmácias. Se algo não cair bem, toma Olina que tá tudo certo. Aqui em Canoas, você pode passar nas principais farmácias e, obviamente, vai adquirir Olina, assim como em todo o Rio Grande do Sul. Para você que quer fidelizar os clientes, Fábrica Fantástica é a pedida. São mais de 2.000 opções no site fabricafantastica.com.br. Procure também nas redes sociais ou peça um orçamento no WhatsApp 991 18 5147. Fale com o Lohan, com o Rogério, com toda a turma na Fábrica Fantástica. Torcedor colorado tem que comprar os presentes lá na loja Intershop da Rodoviária, onde você adquire produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas está na tela 3225-2378. E, obviamente, você sabe, se você quer dar um trato na casa, quer deixar a casa com uma cara nova, T-Docs tem a linha de tintas imobiliárias, tintas acrílicas, vernizes, esmaltes, Stein, massas e texturas, tudo para você deixar a sua casa do jeito que você deseja. 3490-4475, tdocs.com.br. Aquino, foco tem que ser na Libertadores, o Grêmio tem que priorizar os matas? Eu acho que tem que ser jogo a jogo. Vamos priorizar o jogo agora
no Campeonato Brasileiro e depois nós vamos para a Libertadores. Reforçando o que a gente deu no início do programa Informação, Thiago Nunes não é mais o técnico do Corinthians. E uma última informação, porque envolve alguém que esteve aqui conosco. O SBT está buscando comentarista para os Jogos da Libertadores e cogita Alexandre Pato. Sim, ele mesmo, marido de uma das herdeiras do homem do UAU, pode comentar a Libertadores no SBT. Saberemos mais na próxima semana. Obrigado aqui no Felipe Assunção, que esteve antes conosco. Você pela audiência. Segunda-feira tem mais. Bom fim de semana.